Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre o Covid-19. Vamos falar hoje sobre o mercado de hospitalidade. Estamos aqui na bela cidade de Joinville para falar com o nosso amigo Beto Caputo. Ele que é sócio, CEO da Atrium, uma das mais importantes gestoras de hotéis aqui no Brasil, não só de hotéis, como nós vamos poder conversar longamente aqui nesse nosso bate-papo, e também é o atual presidente da FOB, uma importante associação do setor de hospitalidade. Tudo bem, Beto? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando desse projeto. Legal. Beto, nós temos aqui nesse nosso bate-papo 3 atos, como nós costumamos chamar. O primeiro ato aqui é o enfrentando o desconhecido. E eu vou pedir para que você às vezes coloque, às vezes eu vou te colocar um chapéu da Atrium, às vezes eu vou te colocar no chapéu da FOB. Porque embora você na época não fosse presidente, você estava participando, você está logo desde o começo aqui, né? Mas o enfrentando o desconhecido vai ter muito a ver com o início na Atrium mesmo, né? Quando que vocês aqui perceberam que estava chegando uma tal de Covid e isso ia pegar nos negócios? Bom, falar como Atrium especificamente, o FOB veio no momento seguinte, mas eu lembro claramente o dia que, vamos dizer assim, caiu a ficha, foi o dia que teve o shutdown da Bolsa, quando o Trump, na época presidente dos Estados Unidos, interrompeu os voos entre os Estados Unidos e a Europa, era uma quarta-feira, não vou lembrar o dia, de março de 2020. Naquele dia eu estava em Porto Alegre, fechando um negócio, uma reunião de negócios, e fui almoçar com um amigo que é banqueteiro, e tinha naquele final de semana um evento, digamos, para 2.000 pessoas. E o cliente ligou para ele durante esse almoço, cancelando o evento. E ele respondeu, mas olha, eu já fiz a comida toda, está tudo pronto. E o cliente do outro lado falou, joga fora. Não tem evento, não tem como. Eu voltei para Joinville, no dia seguinte instituímos o comitê de crise e ficou claro no primeiro momento que numa pandemia tudo que você não quer é que as pessoas viajem, que se locomovam e que a gente tinha que fechar o mais rapidamente possível os hotéis para preservar esse desejo de não circulação e para preservar as equipes. Então, o grande aprendizado para nós da pandemia foi que você tem que agir rápido. A Atrium economizou milhões de reais porque ela conseguiu desmobilizar os hotéis, colocar os hotéis, que eu digo, em hibernação muito rapidamente, né? Para isso a gente tinha uma estrutura financeira que permitia colocar as pessoas em férias, até você ter uma visão mais clara, mas a grande ensinamento proteja as pessoas e haja rápido e haja com coragem. Então, se nós tivéssemos sido cautelosos, vamos ver o que vai acontecer, a gente não teria tido o sucesso que teve no enfrentamento. O que foi colocar os hotéis em hibernação? É você colocar 100% das equipes em férias, desligar de forma organizada os hotéis, ou seja, esgota os sistemas, prepara o hotel para ficar fechado sem dano ao patrimônio. Isso requer engenharia, não é simplesmente fechar a porta e ir embora, né? Então, você coloca a empresa em hibernação, você reduz o custo operacional e custo fixo o mais baixo possível, porque você não está tendo receita. Então, eu chamo hibernação. Gastar o mínimo possível de energia até passar o inverno, a tormenta. E então, a gente pode dizer que essa foi uma decisão que seria a decisão mais difícil, mas que vocês tomaram ela muito rapidamente. Em poucos dias, a gente teve a coragem, porque enquanto alguns hotéis tentavam uma liminar para permanecer abertos, a gente estava correndo para fechar de forma organizada, economizando recursos e preservando as pessoas. Sim, é porque eu digo, você precisa ter coragem nessas horas para seguir o instinto, ouvir o time e agir. E na FOB, como é que eram as discussões? Porque você está comentando aqui também de que tinham outros hotéis que saíam, precisamos de uma liminar aqui, precisamos de uma liminar lá. Eu imagino que eram opiniões completamente divergentes. Como é que foram essas discussões?
As situações das empresas são um pouco diferentes. Você tem hotéis que são condomínio, então você precisa ter autorizações de síndicos, de conselhos. Não é o nosso caso, na maior parte dos hotéis. Mas no FOB, o que aconteceu num primeiro momento, e acho que não foi só no FOB, uma união. Como as pessoas estavam todas muito inseguras, qualquer fonte de informação, qualquer opinião, a gente tinha muito interesse. Então, o primeiro fato concreto no FOB foi criar um grupo de CEOs. A gente não tinha um grupo de CEOs. E esse grupo começou a conversar rotineiramente para saber o que cada um estava sentindo e a opinião de cada um. E também o próprio FOB se aproximou e as outras entidades se aproximaram do FOB. Houve uma união das entidades e das pessoas. Ressalto também o poder da imprensa. A imprensa especializada da hotelaria ajudou muito, porque a imprensa deu a voz para fora que precisávamos. Então foi um processo de união, de humildade, de ouvir opiniões, de desafiar conceitos pré-concebidos. Então o FOB foi, de certa forma, um catalisador disso. Ele era um fórum em que íamos lá para conversar, para ouvir opiniões e até para trocar angústias, e trocar o que tinha dado certo ou não. Então a ideia de que a gente precisava preservar os hotéis, preservar os times, e por isso a gente precisava esperar passar a tormenta. Você comentou aqui de algo que a gente ouviu em muitos setores que nós conversamos ao longo dessa série de entrevistas, em que a imprensa, de alguma maneira, não porque quis, mas de alguma maneira a gente sentiu assim como se jogou contra. Mas, como eu digo, não porque quis, mas porque a situação era difícil e acabava falando. E aqui você cita que, em alguns pontos, eles acabaram promovendo e divulgando coisas que ajudaram na disseminação de informações positivas. Você tem algum caso que você possa comentar? Tenho. A imprensa especializada da hotelaria, ela virou um porta-voz para a hotelaria expressar o que estava acontecendo, ter as suas demandas. Então, fóruns de encontro, webinars, que foram organizados por órgãos da imprensa especializada, foram muito importantes na época. Eu fico imaginando, nós ainda somos uma rede grande, que tem, FOB, mas quantos pequenos hoteleiros não sabiam o que fazer, não tinham onde correr. O próprio FOB, na cartilha que foi criada de auxílio sanitário, ou seja, de como proceder às normas de proteção às pessoas, foi muito consumido por hotéis independentes, que não têm tanto acesso. Então, no caso da hotelaria, eu acho que a imprensa especializada ajudou muito. Em quanto tempo, que você falou que foi muito rápido, né? E a gente viu que, mesmo redes grandes, alguns hotéis decidiram continuar operando, outros fechando, não foi bem uniforme. Sim. Em quanto tempo vocês conseguiram entrar em hibernação? 14 dias. 14 dias? Contados da sexta-feira do início do comitê de crise. Que eu não tenho bem certeza, mas acho que foi 20 de março que realmente foi na quarta-feira, foi o shutdown da Bolsa, naquela sexta-feira comitê de crise, em 14 dias eu não tinha mais nenhum cliente em nenhum hotel. Com exceção de um hotel que era flat, que tem morador, mas ele ficou um prédio residencial naquele período. Impressionante. A agilidade contou muito naquele momento. Quer tomar uma decisão, se precisar pivotar, você pivota, mas você executa. Porque era um momento de crise. Qualquer momento, qualquer tempo era importante. E como é que foi o processo de constante acompanhamento de quando seria o momento da pivotagem, então? A pivotagem, eu digo que assim, você tinha uma estratégia inicial, você não pode estar preso, você tem que estar decidido, mas também tão decidido para cumpri-la, para mudar, porque mudou o cenário. Para nós foi importante que a gente entendeu que, num primeiro momento, os hotéis eram um problema, você não queria que as pessoas circulassem, e no segundo momento você precisa dos hotéis, para médicos, para equipes, para diversos, porque o hotel, querendo ou não, tem um lado de utilidade pública. E nós começamos a reabrir os hotéis conforme a demanda de cada local. Eu não falei, olha, a partir de amanhã vamos abrir. Não, se tinha uma cidade que viu uma demanda, viu às vezes uma necessidade pública, a gente reabria. Então, pivotar, que eu digo, o cenário muda todo dia hoje no mundo. O único que a gente sabe que vai acontecer com certeza é que vai haver mudança.
Então a tua estratégia tem que acompanhar. E na medida que vocês foram percebendo a possibilidade de abrir os hotéis, né? Entrando daí aqui então no nosso segundo bloco, né? Que é o recalculando a rota. No recalculando a rota, eu imagino que muitas mudanças vocês tiveram que enfrentar. Você comentou do Nufob vocês fazerem até um manual de questões sanitárias. Imagino daí aqui na Atrio que vocês tenham utilizado muito esse manual. E os hotéis, eu lembro quando eu comecei a frequentar novamente hotel, era completamente diferente de como a gente frequentava antes. Quais foram as novidades, assim, como é que foi esse comitê que vocês discutiam aqui internamente? O que a gente precisa fazer para reabrir? Bom, como eu falei, o primeiro ponto é se existia uma demanda. Né? Não adiantava abrir um hotel se não havia hóspedes. O primeiro hotel que nós reabrimos, vou até citar o caso, foi em Rondonópolis, por causa do agronegócio. O agronegócio não parou. Né? Então, a gente via o mundo em mudança, havia aquela máxima do novo normal de que não haveria mais escritórios, reuniões, viagens a trabalho reduziriam drasticamente, mas isso tudo eram expectativas. A gente não vai se guiar por expectativas. Né? A gente adaptou muito a operação para a exigência sanitária e para a preservação das equipes. Então, você não ter o restaurante não ter mais um restaurante, ter só refeições dentro dos apartamentos, a forma de tratar roupa, lixo, a interação entre hóspede e cliente. Então, isso a gente foi adaptando, seguindo as cartilhas. Nós somos ligados ao Grupo Accor, como franqueados, então a gente tem muito apoio do franqueador em N situações, porque era uma situação mundial, mas sempre com a incerteza de como vai ser o dia seguinte, e para mim a principal incerteza é quanto tempo vai durar. Porque por mais que você se prepare em termos de caixa, em termos de estruturação, tudo tem um limite. Né? Então, a gente vai... Inicialmente, todo mundo achava que em 3 meses, lembra? A situação está resolvida. Depois ficou claro que não seria. E começaram a surgir, inclusive, notícias que a pandemia ia ficar indo e voltando. Né? Então, isso dava uma incerteza muito grande. Tanto que... vamos dizer assim, durante o ano 2020, o cenário foi mudando, começou a aparecer a novidade, que é o turismo de lazer, hotéis de interior, começaram a ter um movimento maior do que tinham antes, porque as pessoas estavam procurando esses espaços. O Airbnb teve um crescimento gigante, por causa justamente das pessoas querem sair dos seus apartamentos e ambientes urbanos para o campo. E a gente já começou a vislumbrar que a temporada de verão de 2020 para 2021 já seria uma temporada aquecida, porque as pessoas estão buscando. E aí veio a segunda fase, né, que já nos pegou um pouco mais cansados. Né? Mas ela foi rápida, graças a Deus. E como eu falei, as pessoas se uniram muito. O meu time nunca teve tão unido. Né? Eram reuniões diárias nessa sala que estamos, todos os dias, comemorando cada quarto que tinha sido ocupado aquela noite em algum dos hotéis. Todo mundo de máscara, só não tomando um cafezinho? Todo mundo de máscara. A gente teve muito poucos problemas graves com os nossos times. Infelizmente, a gente perdeu um ou dois colaboradores, mas no universo de 2.000, ou seja, a gente, graças a Deus, fomos poupados de algo pior. Então, a união de time foi muito forte. Assim, foram momentos que hoje a gente lembra com emoção. De novo, sempre não de forma alguma minimizando o sofrimento humano de milhões de pessoas naquele período. Mas a Atrio aprendeu muito naquele período. O setor aprendeu, ganhou resiliência e se uniu. Você comentou algo que ficou em diferentes momentos aqui, agora nessa última parte da tua fala ficou mais forte ainda, foi a questão da importância do time, da união, né? Eu queria perguntar para você, além da questão do time que deu para perceber muito bem, o que mais ajudou você a passar por esse período da travessia? Solidez de caixa foi muito importante, né? Porque no Brasil, acho que com a estabilidade do nosso país,
as empresas que têm um conservadorismo financeiro, que têm uma preservação de caixa como uma prioridade, nesses momentos elas têm vantagem. Então, a Atrio não teve nenhum problema de acessar crédito, porque ela tinha um balanço robusto, a gente não era alavancado. Então, eu diria assim, a união do time, eu acho que uma solidez de caixa é muito importante, solidez patrimonial, financeira. Então, eu acho que isso foram os dois. E agir rápido, né? Unir, tomar decisão e agir. Então, acho que eu resumiria nesses 3 eixos. Legal. Na abertura ali dos hotéis, você comentou de algumas questões, né? O custo operacional aumentou muito na abertura dos hotéis? Não, pelo contrário, ele baixou, né? A gente, na verdade, com a pandemia, nós fomos obrigados, e acabamos fazendo, de uma modo geral, que foi uma redução da oferta de serviços, né? Redução da quantidade de pessoas para fazer uma determinada atividade. Nós estávamos com menos gente, havia menos gente para trabalhar e havia menos oportunidade de interação com o cliente. Então, o custo operacional dos hotéis ele abaixou no retorno à pandemia. E depois voltou, foi se aproximando de uma normalidade, né, com o decorrer do tempo, né? Hoje eu diria que isso não é mais um fato relevante. Mas as empresas se enxugaram, né? E agora a gente está até sofrendo, porque nesse enxugamento, muitos profissionais da hotelaria migraram para outras áreas e agora nós estamos precisando deles de volta, né? E eles, enfim, muitos estão muito bem colocados em outros setores. Então, eu acho que a gente perdeu alguns excessos por causa da pandemia, fomos obrigados a fazê-lo. Isso sempre tem um lado positivo, né? Você comentou bastante também sobre o turismo de lazer, que foi o que começou a aparecer e pipocar, né? Lá nos hotéis de campo, então, foram os primeiros, né? A hora que foi permitido abrir um pouquinho, já tinha gente lá, né? Qual foi o papel do FOB na articulação com prefeituras, com o ente público, né, com o Estado no sentido de governo, para criar as condições para a reabertura de espaços de hospitalidade? Acho o FOB se preocupou muito da cartilha sanitária, que é um fato primordial para você ter condições de abrir, num primeiro momento. Num segundo momento, nós já começamos a ter as articulações do Programa de Ajuda ao Setor, que é o PERSE, e aí o FOB teve um papel fundamental junto com as outras entidades. Lembra da união que eu falei entre as entidades? Porque o PERSE foi fundamental, porque você passou a pandemia, ok, mas o prejuízo acumulado, gerado, é gigantesco e ele não vai embora, né? Ele é permanente, ele vai estar lá, né? E o PERSE ajudou a fazer frente a esse prejuízo e a recapitalizar as empresas, tá? Então, nesse ponto, o FOB teve um papel fundamental e agora, mais recentemente, na defesa do setor perante a reforma tributária, né? Porque a hotelaria é um setor de serviços. O setor de serviços, ele pode haver um aumento da carga tributária, dependendo da forma como as alíquotas e os créditos são estabelecidos, a gente pode ter um aumento substancial, o que é muito ruim, né? Porque é uma indústria que emprega muito, uma indústria muito democrática, uma indústria extremamente geradora de riqueza em N comunidades Brasil afora. E ter uma tributação desbalanceada com o resto do mundo, desbalanceada com os outros setores, seria muito ruim. E nesse ambiente, o fórum foi muito importante, tanto na defesa do PERSE para recapitalizar e poder dar condições para reestruturar a indústria, como no futuro, que é a reforma tributária. O turismo de lazer, que foi o que começou o processo de retomada, nas várias ondas da Covid, né, que nós tivemos aí 3, 4 ondas. Pelo menos 3, né? Eu lembro, e comigo, né, a gente, mesmo como pesquisadores que tentam evitar as análises baseadas em pequenos casos, né, porque isso pode gerar viés, mas como a Covid foi muito intensa, é impossível nós não nos colocarmos também no lugar de cada história que a gente vai ouvindo nessa série de entrevistas. E eu lembro, as primeiras vezes foi via Airbnb, porque os hotéis estavam fechados.
com crianças em casa, né? Precisamos sair um pouco de casa, íamos para o Airbnb. E a hora que deu para ir para o hotel de campo. Sim. Né? Porque era onde dava para tirar a máscara no campo. Isso. Né? Porque a hora do café da manhã ficava lá com a máscara, né? Tirando as pessoas que ficavam brabas, que não quero ficar de máscara, né? Sempre tinham os que brigavam com o garçom, né? Então a gente lembra disso. Mas quando que você percebeu que o turismo de negócio estaria voltando também e que aquele tal do novo normal que você comentou não era bem um novo normal? Eu acho que eu comecei a notar isso no segundo semestre de 21, no início de 22. Né? Porque, bom, primeiro foi o turismo de lazer, esse turismo do campo e de praia. O resort no Brasil tem uma história difícil, são poucos resorts no Brasil, eram poucos, especialmente, e as próprias pousadas de luxo com muita dificuldade, porque elas prestam bom serviço, estão em propriedades muito bacanas, mas o custo operacional é alto. Né? E de repente eles recebem um volume, e primeiro que há um fomento do luxo, porque o brasileiro que consumia turismo no exterior começa a consumir aqui como única opção, então você tem um boom das redes, pequenas redes de hotéis de luxo, né? Tanto em praia como em serra. Aí você tem o fenômeno que hoje parece óbvio, mas que com o trabalho remoto, o trabalho híbrido, a área de eventos passa a ter mais relevância. Né? Então, quando os eventos que foram represados pela pandemia voltam, eles voltam com muita força. E muito lucrativos, muito bons de negócio. A pessoa faz uma feira de um determinado setor, aquela feira é um sucesso. Vende muita máquina, vende muito produto, muito serviço, e ele faz outra ainda maior e assim por diante o sistema fomenta. Então, primeiro vem o turismo de lazer, fomenta o luxo, vem o turismo de eventos, que começa a voltar junto ao corporativo, né, represado no primeiro momento e sendo muito bem sucedido, e aí vem o fenômeno que eu digo, entretenimento. Esportes e shows e música, enfim. Tem um pouco aí do shift da tecnologia, né? Os artistas hoje não vendem mais álbum, eles vendem shows, né? E as pessoas cada vez têm mais interesse em shows. Shows sempre tiveram, né? Mas hoje um artista vem e faz um show que muda o cenário. Não é só no Brasil. Não. A Taylor Swift, onde ela passou, ela mudou o resultado do negócio naquele período. Então, isso tudo somado, a gente vê que uma eventual perda no varejo corporativo de viagens foi amplamente compensada por esses outros, que é eventos e entretenimento. E agora a gente vê uma volta mais robusta da viagem para fazer negócio. Né? A videoconferência, ela hoje, o call, ela acrescentou agilidade, mas não substituiu. Né? A gente faria uma viagem, eu faço 3 calls e faço aquela viagem. Né? Então, uma conjunção de fatores pós-pandemia, todos positivos. Né? E eu sempre falo, o mundo ainda não começou a viajar. Se você ver a percentual de chineses e indianos que têm um passaporte, é baixíssimo. E tem alguns lugares do mundo que você já tem um overtourism. Você já tem mais turistas do que capacidade para receber. Então, a nossa indústria de turismo ela é uma indústria que crescerá muito. E alguns destinos vão ficar muito demandados e você vai ter que ter novos destinos. Porque, eu sempre falo, todos gostam de viajar. O jovem gosta de viajar, a meia-idade gosta de viajar, a terceira idade gosta de viajar. São tribos diferentes, são viagens diferentes, mas que compartilham o desejo de viajar. E a pandemia parece que concedeu isso, né? Aumentou esse desejo. Você comentou aqui uma coisa bem interessante, né? E que me deu um clique aqui, que na verdade o que a vídeo permitiu foi amplificar o ponto de contato que nós temos com as mesmas pessoas. Porque antes, né, eventualmente eu e você, Caputo, conversaríamos 2 vezes no ano. E eventualmente agora a gente conversa 10. Porque a gente não faria viagens para falar com as mesmas pessoas, salvo durante um momento de uma negociação, porque daí você tem que ir várias vezes para uma negociação, né?
Mas, fora isso, você encontraria a pessoa 1, 2 vezes no ano. E agora você faz várias reuniões com essa pessoa ao longo do ano e faz 1, 2, 3 viagens para falar com ela pessoalmente. Sim, sim. Eu acho que eu estava pensando esses dias, plataformas de assinatura. Eu brinco, como é que a gente fazia antes? Porque eu assino, sei lá, quantos contratos que eu teria que ir presencialmente. Assim, não dá nem para imaginar hoje a vida ser uma plataforma de assinatura, né? Como o celular e outras coisas até mais corriqueiras. Mas o fato é, a gente faz mais, a gente ganhou produtividade. A pandemia acelerou uma série de tecnologias, a gente já sabe disso, e isso trouxe ganho de produtividade. Eu consigo que um gerente de negócios da Atrio visite muito mais clientes, conduza mais negócios simultaneamente do que antes, né? E precisamos trazer isso para a produtividade do país, né? Entrando aqui, queria perguntar para você, então você falou agora da tecnologia, que inovações, algumas você já pincelou aí, né? Assinatura de documento digital, né? O QR Code nos menus, né? Não precisa mais ficar imprimindo o cardápio, agora ele é atualizado o tempo inteiro, né? Que tecnologias que os hotéis implementaram, estamos usando hoje, seja do que o cliente percebe, nota, ou ele não nota, mas agilizou e melhorou a experiência dele. E que vieram ou se aceleraram, até existiam, mas que viraram massificadas por causa da pandemia. Acho que tem algumas, né? Vamos dizer, na pandemia você tinha que evitar a interação entre o cliente e o nosso colaborador, né? Então você precisava digitalizar check-in, digitalizar check-out, digitalizar pedido, interação durante a estadia. Então, isso tudo avançou bastante, né? A gente hoje tem TOTS de check-in totalmente automáticos. A Xstay, que é a plataforma de locação de curta temporada que a Atrio tem, ela tem toda uma experiência digital. Você daí nem tem mais a recepção no hotel. Isso tudo são tecnologias novas que vieram já nos últimos 5 anos. Já existiam, mas acho que não havia o ânimo do hoteleiro investir. A hotelaria tem que investir mais em tecnologia. Vamos dizer assim, entre os setores da economia, acho que a hotelaria ainda está devendo mais inovação, né? Acho que ainda tem muito processo manual. Mas eu diria, a interação com o hóspede, check-in, check-out, o processo de faturamento do Brasil, que ainda é um negócio complexo, portais, sobe nota, manda boleto, transmissão, meio de pagamento, tem bastante coisa para fazer ainda, tá? A gente precisa conseguir produzir mais com menos gente, para que as pessoas que fiquem sejam melhor remuneradas e tenham uma atividade mais nobre que contribua mais do que realmente cria valor para o negócio. Entrando aqui no Arquitetando o Futuro, que é o nosso último bloco, vou aproveitar que você está falando justamente dessa plataforma nova que vocês desenvolveram. Ela já existia antes da pandemia? Não. Ela existia como ideia. Quando é que a plataforma foi concebida? Foram 2 fatores na nossa cabeça que conceberam a plataforma. Era o Airbnb. Toda palestra que eu vou fazer, algum estudante lá do final, lá aquele mais audacioso, fala: seu Beto, o Airbnb não vai quebrar o senhor? Né? Eu dizia: não é isso. O Airbnb é um meio, é uma plataforma de venda, de locação. Já existia. As imobiliárias da praia já faziam o que o Airbnb faz hoje, na verdade? Sempre houve, né? O Airbnb trouxe isso para um outro patamar, daí começou a entrar nessa área corporativa e urbana. Quando a gente olhava o Airbnb lá atrás, eu dizia: olha, ok, mas eu não posso olhar isso como ameaça. Como é que eu posso olhar isso como oportunidade? Esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi o fenômeno de São Paulo do NR, do estúdio, em que a gente via milhares de estúdios sendo lançados, sendo vendidos para investidores que queriam explorar aquilo como locação. Falei: olha, eu tenho aqui uma plataforma de venda robusta, eu tenho um inventário de imóveis chegando, por que eu não posso criar um produto para junir isso e uma plataforma para poder fazer gestão disso como uma hotelaria eletrônica? Daí surgiu o Xstay. A ideia da Xstay é de ser uma plataforma eletrônica de gestão de aluguéis, end-to-end, né, fazer de ponta a ponta. O Airbnb é um canal de venda, como é a Booking, que aqui no Brasil, inclusive, é tão forte quanto, dependendo do mercado. E você ter, vamos dizer, um desenvolvimento tecnológico que no futuro boa parte dele vai migrar para a hotelaria.
Assim, a hotelaria, o hotel digital, o hotel em que os processos que hoje são feitos ali burocráticos com pessoas, as plataformas é que vão fazer. Então, a nossa ideia da XT é, sim, atender esse mercado de short-term rental e esse inventário que está chegando, já chegou e ainda vai chegar, porque primeiro foi São Paulo, você acompanha, né? Hoje é no Brasil inteiro, o fenômeno do estúdio, né? E depois migrar essa tecnologia para a hotelaria, para nos ajudar a tocar os nossos hotéis. Porque os dois convivem, né? Eu sempre digo, o Airbnb fez muito sentido. O Airbnb, como eu falo, como uma plataforma de locação, então outras. Para quem vai ficar mais do que 3 dias e mais do que 3 pessoas, né? 95% dos meus clientes é menos de 3 dias e menos de 3 pessoas na hotelaria. Então, são segmentos complementares, que se cruzam eventualmente, mas são complementares. E realmente, né? Porque esse segmento ele cresce numa velocidade muito maior do que o crescimento de leitos, né? Porque ele é muito pulverizado, né? Você tem vários incorporadores atuando em várias cidades do Brasil ao mesmo tempo, não tem barreira de entrada. Sim. O acesso a capital é barato no sentido, né? Então ele se multiplica muito mais rapidamente, né? Aí vocês enxergaram essa oportunidade, então. E a gente, claro, está focando de ser uma plataforma tecnológica e como operadores, porque a gente, enfim, está investindo no desenvolvimento de tecnologia, mas também nós somos operadores, né? Nesse momento a gente faz as duas com igual intensidade. Como operador, de operar aqueles produtos de short-term rental que foram feitos de forma organizada, em que o empreendimento inteiro é destinado à locação. Aqueles empreendimentos mistos, em que você tem moradores misturados com short-term rental, conflitos condominiais, a gente não é o que a gente busca, né? A gente busca realmente produtos que foram desenvolvidos e pensados tanto fisicamente como juridicamente para o short-term rental. Então essa foi uma inovação que nasceu aqui na Atrio. Sim. Durante a pandemia, que estava na imaginação, mas não estava na prática ainda. Exatamente. A pandemia acho que deu um empurrão, vamos dizer assim, no projeto. O projeto já existia e a pandemia, por incrível que pareça, deu um impulsionamento. Vocês aqui na Atrio tiveram mais alguma ideia que foi empurrada, seja para fazê-la crescer e se desenvolver ou para tirar do papel também? Eu acho que a gente tinha um projeto de multipropriedade com a Livá, que ele foi concebido antes da pandemia. O Livá são resorts, né? Multipropriedade, a maior parte são resorts, né? E você via o impulsionamento que os resorts receberam da pandemia. E assim, a gente acompanha pela DIT, né? Então a quantidade de projetos, né, de multipropriedade em andamento, e a gente viu claramente que aquilo faria muito sentido, que o mercado ia precisar de uma operadora de multipropriedade independente. O setor, como a hotelaria lá atrás começa verticalizado, e depois ele começa vamos dizer, a desenvolver players em cada pedaço daquele setor. E no ambiente de operação em multipropriedade, a gente viu claramente uma oportunidade de ter uma equivalente a uma Atrio da hotelaria urbana e tradicional, assim dizer, para a multipropriedade, né? Então a gente montou um time e aí, apesar da pandemia, como é um negócio diferente, que exige profissionais especializados, a gente montou o time, treinou, desenvolveu o sistema. Então é um negócio que está exigindo bastante investimento, porque você precisa ter pessoas que entendam desse negócio para conseguir entregar o que o cliente espera, né? Então, a multipropriedade é diferente da hotelaria, é a base, é a hoteleira, mas é um outro negócio, que exige uma equipe especializada. Então, durante a pandemia, a gente sabia que isso não ia parar, então a gente investiu para desenvolver esse time, que fica aqui em Joinville, em outra sede, que hoje está fazendo diferença. A gente tem conseguido crescer porque os clientes veem que a gente se preparou para o negócio. A multipropriedade no Brasil é mais de interior do que de praia? Não, eu diria que não. Eu diria que hoje os projetos de praia são bem relevantes, o Nordeste é bem relevante. Claro que você tem Gramado, né, que é muito relevante, Foz do Iguaçu um pouco menos, deveria ser mais, mas hoje eu diria que está equilibrado. Hoje, se não houver até mais projetos de praia do que de interior. Tem uma pergunta que eu faço sempre nesse bloco do Arquitetando o Futuro, que é uma pergunta de cunho pessoal. A gente nem coloca ela
na lista que a gente encaminha para os nossos entrevistados, que é a seguinte: vamos imaginar que daqui a alguns anos você tem um neto, uma neta, que está lá na aula, na aulinha de primeiro, segundo, terceiro ano, né, do ensino fundamental, e está na aula de história. E aí a aula que o trabalho que o professor ou a professora pede para ele é chegar em casa, conversar com o avô e pedir para o avô falar para ele, para depois ele fazer uma espécie de redação e contar para os colegas da turma qual foi a maior lição que o avô tirou da pandemia. Interessante, excelente pergunta. Acho que uma delas é a humildade. Os mais poderosos empresários do mundo, de alguns setores em especial, sentiram que podiam desaparecer. Então a gente tinha que ter humildade. Eu era o presidente da maior cadeia hoteleira do mundo, eu podia não ter mais empresa no dia seguinte e milhões de pessoas com problema. Então, acho que uma lição foi humildade para dizer que, olha, por mais poderoso que você é, algo pode acontecer que vai mudar tudo. Né? Eu, pessoalmente, eu falei há pouco, né? O mercado falava que a Atlas seria a primeira empresa que ia quebrar com a pandemia. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre fui muito otimista e tinha muita fé e muita crença de que nós íamos dar um jeito, passar por isso, nós íamos resolver. Que de um jeito ou de outro acharíamos a solução. O time, os sócios da Atrio, enfim, o time que a gente tem aqui, tanto executivo como o conselho, é muito unido. Assim, a gente se sente forte porque a gente acredita na nossa capacidade. Então, eu diria, acredita em você e seja otimista. Né? Não desista. Você vai achar a solução. E a gente não tinha solução na época. Mas eu tinha certeza no meu íntimo que eu ia achar a solução. Eu e o time, né? É uma forma de dizer. E temos mais duas perguntas aqui. Olhando para trás, você hoje é uma pessoa diferente, 5 anos. Né? Como a pandemia tornou você um executivo, um empresário melhor? A pandemia nos obrigou a organizar mais o negócio. A gente, vamos dizer, tinha durante a pandemia, a gestão, a gente se aprofundou dentro da companhia. O fato é que cada pequeno detalhe passou a ser importante, ele passava despercebido. Então, nós aprimoramos o nosso processo de gestão, processo de controle, né, de tomada de decisão. Eu acho que a gente saiu mais assertivo, mais analítico, tudo que é feito é analisado. Então, aprimorou o processo de gestão da companhia. A dificuldade te deixa mais, né, aumenta a sua tenacidade. Então, isso aqui foi claramente. Né? Então, o modelo de negócio foi posto à prova com muita intensidade. E a gente fez alguns ajustes. Né? Algumas arestas que estavam, naquele momento, não podiam mais estar. E a gente foi lá e agiu. Qual é o futuro do setor de hospitalidade? Para onde ele caminha? Eu acho que eu não tenho a menor dúvida. Crescimento, né? Assim, as pessoas cada vez mais vão querer ter recurso para curtir, para aproveitar a vida, que é viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, experiências gastronômicas, esportes. Então, eu tenho um amigo que fala, we work in a blessed industry, né? E realmente, porque a demanda não vai ser problema para a nossa indústria. Acho que o problema é pessoas, a gente tem menos pessoas, você é até repetitivo, mas que tenham atividades mais nobres. Eu acho que a gente tem que intensificar a agenda ambiental e ESG. A gente investiu bastante isso no último ano, a gente faz muito pouco. Eu acho que a gente tem que fazer muito mais. Né? Hoje eu tenho já 55% dos hotéis que não usam mais gás. Eu preciso chegar a 100%. Eu não posso mais ter o plástico de uso único. Eu tenho que usar embalagens maiores. Eu tenho que me preocupar onde que vai o lixo que sai dos hotéis. Isso vale para todos os setores. Mas a hotelaria tem que puxar à frente disso. Então, eu vejo um setor com uma demanda aquecida, as pessoas querem mais,
desafios de mão de obra, desafios de produtividade e ambientais. E para encerrar, as pessoas no mundo, em especial as que vivem nas cidades, buscam novas formas de viver e de se relacionar, novas formas de ocupar os espaços. Qual é o papel da hotelaria em contribuir para que as pessoas vivam melhor essas formas de se relacionar e de ocupar os espaços? Eu acho que a hotelaria ela pode, vários tipos de hotelaria, né? Proporciona uma experiência nova para a pessoa, né? Então, acho que cada vez mais você vai ver pessoas trabalhando de forma diferente em lugares diferentes, os nômades digitais trabalhando em hotéis. A hotelaria, a gente fala, ela tem que atender um momento de vida das pessoas. Então, a mesma pessoa vai ter um momento A que ela vai usar um hotel de uma forma, vai usar de outra forma. Não existe o cliente desse produto, o cliente daquele produto. Os clientes, eles mudam durante a sua jornada de vida. E a hotelaria tem que ter essas diversas ofertas, né? E isso, assim, acho que tem saído. Os hotéis lifestyle, os hotéis comunidade, hotéis tematizados. Eu acredito muito na segmentação. Hoje a pessoa gosta de triatlo, ela vai ter comunidade, ela quer ir em locais preparados para isso. A pessoa é surfista. O Ceará, o exemplo do kitesurf no Ceará, que maravilha que é aquilo. Eu fui recentemente num restaurante do interior do Ceará, não se falava português. A geração de riqueza, né, que isso traz para aquela comunidade. Então, a hotelaria vai se adaptando e vai, acho que, refletir essa mudança da população. Isso que ela não pode ficar travada no passado, ela tem que se adaptar às pessoas que estão mudando. Beto, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo, dessa entrevista. Não esqueçam sempre de curtir, passar para os amigos e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.